Eita miséria! Pastor de Deus, vou lhe falar, viu? Não querem a gente junto, não é possível, meu Deus do céu. É terrível. Misericórdia. Jesus tem poder. Boa noite, meus amores. Olha, hoje o StreamYard deu problema, sabe? Deu PT. E aí, depois daqui, quem não viu ao vivo, a gente já joga para o YouTube. Porque as pessoas estão enlouquecidas. Eu não cheguei em casa, me espera. Não, hoje o pastor tem culto e não dá para esperar. Meu amor, obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez. Eu amo fazê-la. Aliás, a gente devia fazer uma dupla e montar. Por que você não compra um canal? É o quê? Por que você não compra um canal e a gente Não. vai... Não, nada disso. Compre um canal para a gente se comunicar. Olha, hoje, como a gente atrasou tentando entrar lá no YouTube, né? Não deu muito certo, mas nós não vamos deixar de falar, não. E aí, então, hoje, como eu prometi que a gente ia dar uma esquentada nessa sexta-feira chuvosa do Rio de Janeiro, vamos começar com assuntos polêmicos que eu quero ouvir a sua sábia opinião. E as pessoas gostam também. Estamos aqui com quase 3.000 pessoas já, a gente mal entrou. E a gente vai acabar isso aqui muito bem. Amanhã a gente vai acordar com 100.000. Pastor, você... Ele não deixou eu chamar ele de senhor, não, gente. Não. Você assistiu a cena do senador Girão e do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quando o senador Girão entregou aquele feto lá, que é um ato que ele faz toda vez que ele encontra alguém, né? Que ele luta pela defesa lá do aborto e tal, e o pastor e o ministro se recusou a receber de forma grosseira, eu diria, áspera, e falou: em nome da minha filha que está para nascer, eu não vou receber isso. Achei, na minha opinião, eu achei muito incoerente. Minha filha está para nascer, eu me recuso a receber isso. Você assistiu essa cena? Eu não assisti, mas vi os comentários. O pessoal comentou comigo da ignorância do ministro e olha que Girão é um cara, um gentleman. O Girão é um cara pacífico, tremendamente educado. Ele não é evangélico, para não dizer que eu estou defendendo alguém. Ele é espírita, o Girão. Mas ele é um cara assim, de um caráter, de uma dignidade, de uma paciência sensacional. Então, foi grosseiro, ridículo, porque você pode discordar de uma pessoa, que é um direito, né? Já que vamos discutir daqui a pouco sobre liberdade de expressão, Sim. Você pode discordar, mas não precisa ser grosseiro ao discordar, certo? Mas isso aí é política do governo Lula, que mente na eleição, dizendo que vai defender a vida em todas as instâncias. Está lá na carta que o Lula fez aos evangélicos para enganar o povo evangélico, que eu denunciei que ele ia enganar o povo evangélico. Na carta dele, ele está dizendo aos evangélicos: eu vou defender a vida em todas as instâncias e processos. Isso aí, o primeiro dia a ministra já botou para quebrar, derrubou os decretos de Bolsonaro para preservar a vida. Isso é nada mais, nada menos do que uma reação ideológica dessa gente que é a favor de aborto. É só isso. E que pregava, né? Eles pregaram o contrário antes de entrar. Pastor, ontem aconteceu um julgamento, júri popular, na Bahia, de 2 pastores da Universal que foram condenados por estupro, por terem, além de estuprado esse adolescente, Lucas Terra, eles queimaram o menino e a mãe, né, foi uma guerreira em busca de justiça, e ontem eles foram condenados a 21 anos em regime fechado. Ela veio aqui no canal há uns 3 anos, porque essa história faz muito tempo, e ela me disse que esses pastores continuavam, né, fazendo seus cultos, tendo suas vidas normal, e que estavam sendo pagos, né, por advogados caríssimos e tal. Quando um negócio desse acontece com pastores, né, da igreja evangélica, independente de ser da Universal ou qualquer uma outra, isso atrapalha a religião? Como é que fica o mundo evangélico vendo esse tipo de coisa? E como que o senhor vê isso? Bem, em primeiro lugar, qualquer igreja séria, a primeira coisa que a gente faz é suspender imediatamente o camarada das suas funções. Tá? Isso é a primeira coisa.
suspende o cara. Ele não pode exercer, como a gente chama, o ministério pastoral. De cara, primeiro. Segundo, se ficar provado qualquer questão, nós excluímos o cara do rol de membro da igreja. Isso não é da minha igreja só. A maioria das igrejas evangélicas procedem assim. Quando um pastor, quando vem à tona, primeira coisa é afastar. Claro que você não pode, apenas com uma acusação, já fazer um pré-julgamento. Mas você pode afastar para investigar, como se deve fazer em qualquer instância. Bem, se há uma acusação desse teor, dessa gravidade, então a primeiríssima coisa a fazer é tirar o cara da função de pastor. Isso, ô Fontinelli, é uma praxe da maioria quase que absoluta das igrejas evangélicas. O camarada não tem moral para estar no púlpito enquanto a investigação e tudo não chegar ao final e dizer assim, ó, é inocente. Ah, é inocente? Volta para o púlpito. Sem nenhum problema. Volta para o púlpito. Ah, não é inocente? Exclui do hall de membros. Acabou. Já era. Essa que é a verdade. Mas isso afasta os evangélicos, as pessoas ficam descrédulas da religião. Olha, você sabe que tudo que envolve negativamente vai criando na sociedade barreiras, vai criando na sociedade, certo? Uma repulsa. Isso é normal. Se você começa a dizer ladrão, é ladrão, é ladrão, é ladrão, é ladrão, roubou, provou, é ladrão, a pessoa, isso é natureza do ser humano, é o mecanismo de defesa do ser humano. Ele quer se proteger. Então, isso denigra. Agora. A verdade é o seguinte, como a Igreja Universal trabalha isolada das outras igrejas, os fatos que acontecem com a Igreja Universal, em sua grande maioria, tá, não atinge as outras igrejas a nível geral. O que pode atingir, sim, figura de pastor, né? Pastor, pastor, pastor. Então, atinge a figura do pastor. Isso atinge, sim, negativamente, certo? Atinge a figura do pastor. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Mas o peso maior cai sobre eles. Isso eu também não tenho nenhuma dúvida. Meu Deus. Pastor Anderson Torres, preso, debilitado, foi recebido no aeroporto como meliante. Até agora não tem provas concretas, não liberaram ele do regime fechado. Parece que as crianças depressivas, a esposa doente, ele também já psicologicamente, fisicamente não se encontra nada bem. E o general Gonçalves Dias, né, que os vídeos mostram que ele estava lá facilitando, né, aquela baderna do dia 8 de janeiro, não sou eu que estou falando, os vídeos mostram isso, vai responder em liberdade. Nem sei se está respondendo alguma coisa. Qual a sua opinião a respeito disso? Bem, em primeiro lugar, nós temos o Supremo Ministro da Injustiça, chamado Alexandre de Moraes, o ditador mor da toga, que há 1 ano, mais ou menos, eu venho denunciando com vídeos sérios, mas não denunciando com coisa vazia, denunciando com a Constituição. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Quem julga causas cíveis e penais em última instância é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. As questões constitucionais é do Supremo Tribunal. Então, eles estão fora da sua órbita de julgamento. E nós estamos vendo, já há um tempo, o ministro Alexandre de Moraes rasgar sucessivamente a Constituição, e eu provo. Quando ele cerceia redes sociais, ele está rasgando o artigo 4, né? O artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Quando ele manda prender gente que pacificamente está em frente ao QG do Exército, ele rasga o artigo 5º, inciso 16º da Constituição. Quando ele censura redes sociais, ele rasga o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura no país. Quando ele manda prender deputado, que é uma das coisas mais absurdas, ele rasga o artigo 53, que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por palavras, opiniões e votos. Eu estou mostrando só as aberrações. Quando ele comanda um inquérito imoral, ilegal de fake news, tá? Que foi instalado pelo STF,
sem a participação do Ministério Público, que é obrigado, artigo 129 da Constituição, o Ministério Público é o senhor da ação penal, é pior do que a Inquisição. Ele, ao mesmo tempo, é vítima, ele é delegado, ele é promotor e ele é juiz. Nem na Inquisição teve isso. Então, veja a vergonha. O Anderson estava no exterior, não estava no país, estava fora. O ministro da Justiça prevaricou, estava assistindo da janela. Ministro da Justiça e da Segurança Pública. E o general, né, amigo íntimo do PT, que já comandou segurança de Lula e Dilma, tá? E que foram permissivos com essa baderna. Então, se o ministro Alexandre de Moraes fosse um homem justo, mandava prender o general e abria processo contra o ministro da Justiça. Isso aí é o mínimo do princípio de justiça, tá? Já que ele mandou prender, agora isso aí é vingança. Porque o Anderson, quando foi ministro da Justiça de Bolsonaro, não deu pelota para ele. Esse cidadão é vingativo. Ele usa o poder da caneta que ele tem para cometer os maiores e piores atos de ilegalidade, de injustiça, manchando o judiciário. Então, nós estamos assistindo no Brasil o Supremo Poder. Não é uma questão de ser o Supremo Tribunal Federal, é um Supremo Poder acima do povo, porque o Supremo Poder é o povo. O poder emana do povo. Agora, por que tudo isso está acontecendo, Fontinelli? Porque nós temos um frouxo presidindo o Senado. Um frouxo que está comprometido com interesses lá. E não todos, mas grande parte dos senadores tem rabo preso no STF. E ele está sentado em cima de mais de 3 milhões de assinaturas que pediram impeachment de Alexandre de Moraes. Essa aqui é a verdade absoluta e total. É uma tremenda de uma injustiça manter um homem preso, como é injusto manter um monte de gente presa, umas 100 pessoas, e outros com tornozeleira, sem o devido processo legal. Essas pessoas não têm foro no Supremo. Eu vou te mostrar uma coisa. Em 2014, eu podia citar anos aí, em 2017. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Os ministros tiveram que sair pelas portas do fundo. Não aconteceu nada. 6 dos 11 ministros atuais estavam lá em 2014. Em 2017, os puxadinhos do PT tacaram fogo no Ministério da Agricultura, invadiram e quebraram o Congresso Nacional. Ninguém fez nada. E se tivesse que fazer, é a primeira instância. Essas pessoas não têm foro. Isso é uma ilegalidade, é uma aberração jurídica. Sério, devido ao processo legal, pessoas que não estão foro sendo julgadas no Supremo Tribunal. Então, é uma série de ilegalidades, de absurdos jurídicos e de afronta à Constituição. É o que nós estamos assistindo. Pastor, se não me engano, foi o ministro Marco Aurélio Mello que deu a liberdade de volta para o traficante André do Rap, e a Justiça de São Paulo, a Polícia Civil, se não me engano, devolveu os bens, helicóptero, barcos, apartamentos, casas em Angra. Diante de tudo isso que a gente vê, e se o judiciário, o STF, tem poder para agir assim, e ninguém mais tem poder para contestar, na sua opinião, o nosso país está caminhando para... Nós estamos caminhando para uma ditadura. Uma ditadura do judiciário, é o que nós estamos caminhando, porque eles fazem o que querem, rasgam o artigo que querem, não estão nem aí, porque tem um respaldo, como falei, do Senado, que o Senado é que tem poder de abrir processos de impeachment. Então, lamentavelmente, nós estamos à mercê do querer e da boa vontade dos senhores ministros do STF. Agora, uma coisa para mim que é terrível, é ver o silêncio dos outros 10, é ver a omissão dos outros 10 ministros diante dessas aberrações. Um corporativismo medíocre, um corporativismo
que afronta o povo brasileiro. É o que nós estamos assistindo, sabe? Só nos resta, sabe o que? Aí é a questão da minha fé. Só nos resta apelar à justiça divina. Nós não temos onde apelar. E outra, eu não quero, não apoio, mas você sabe que em toda a história das revoluções da humanidade, isso é um caldeirão que vai fervendo até o povo explodir. E aí, quando o povo explodir, ninguém segura. Aí o radicalismo é total. Aí a bobagem é total. E aí é gente saindo fugida do país, pedindo asilo em embaixada. É o que eles estão querendo. Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor de baderna, não sou a favor de quebra-quebra. Eu não sou a favor de nada disso. Mas o povo tem um limite. Esses caras vão abusando, 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 até esse caldeirão ferver e estourar de vez. É essa que é a verdade. Misericórdia. Pastor, essa PL das fake news, votada em regime de urgência, né? E que, assim, eu sou a favor de uma punição para, principalmente, jornalistas que fazem, né, do seu ganho, né, sua sobrevivência, fazer fake news, assassinar reputações, como a gente vê aí até na grande imprensa. Né? Principalmente na grande imprensa, porque os pequenos não têm credibilidade nenhuma e a grande imprensa consegue ainda causar uma verdadeira confusão na vida das pessoas. De todo modo, eu desconheço o mecanismo dessa PL, desse projeto de lei, e quem conhece diz, é um desserviço e é um disfarce para uma ditadura direta e reta. Isso em medida de urgência, sendo que o que de fato importa, né? Está lá no final da fila. Como que você vê isso? Como, por exemplo, a Previdência, que e não é julgado, eles não reparam, e o Brasil indo para o ralo, né, a passos largos, e eles votando em regime de urgência, e deputados do PL, né, inclusive votando, vendendo seus votos, e a gente já sabe que muita gente ia pular do barco. Como é que você vê isso? Eu queria chamar a atenção do pessoal que está te acompanhando, porque o momento é muito sério e grave. Escute só, esse projeto está há 3 anos na Câmara, restrito a 13 deputados. Nem as bancadas, nem a representação das bancadas participaram disso. Primeiro ponto. Segundo lugar, um projeto de uma envergadura dessa que quer estabelecer a censura, não tem nada de fake news, eu vou provar, tá? Um projeto desse, sem a participação popular em audiências públicas. O que está por trás disso? Bem, primeiro, a gente tem que entender que os grandes grupos de mídia têm interesse na parte econômica do projeto, porque as plataformas mamaram bilhões e eles querem um naco da brincadeira. Então, capitaneado pela Globo, tá? Eles estão interessados na parte econômica do projeto. Mas, para eles, que o povo aqui se dane, então importa aprovar tudo para que o pirão deles, certo? Que interessa aos grandes grupos de mídia, venha na frente. Essa aqui é a síntese da história. Agora, vamos ao projeto. A coisa é tão vergonhosa que vai dar às plataformas poder de polícia e poder judiciário. Pode ou não ser dito pelas pessoas. O judiciário vai ser apenas um revisor das decisões das plataformas. Essa aqui é a primeira aberração louca desse projeto. Segundo, existem vários termos genéricos indefinidos. Tá? Por exemplo, discriminação. Discriminação de quê? O que é? Racial? Religiosa? Sexual? Cultural? Econômica? O que é discriminação? É vago. Tá? Tem uma outra coisa. Rigidez do processo eleitoral. Isso é, qualquer pessoa que fala contra o processo eleitoral, na dúvida, a plataforma vai tirar o cara do ar. Uma outra. Se eu, por exemplo, qualquer um disser assim, eu não concordo que 2 homens se casem na igreja. Estou chutando aqui um exemplo, tá? Eu não concordo, boto lá.
Eu não concordo que 2 homens se casem na igreja ou que 2 mulheres se casem na igreja. Então, na dúvida, a plataforma vai remover. Quer dizer, jogando no lixo a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Agora, a cereja do bolo da desgraça. A cereja do bolo da desgraça é que vai dar ao governo Lula o direito de baixar decretos para regulamentar toda a operação dessas plataformas. Nós vamos ficar na mão, gente, o negócio é sério demais. É o governo Lula, através de decretos, é que vai determinar aquilo que não está expresso ou aquilo que está, de maneira dúbia, de propósito, colocado pelo comunista relator Orlando Silva. O governo Lula está jogando pesado para aprovar, porque essa cambada de esquerdopata comunista nunca foram a favor da liberdade de expressão. Eles estão a favor do controle do pensamento. É o marxismo cultural. O que eles viram? Não adianta dominar os povos pela bala, mas pela cultura. Então, vamos cercear liberdade de expressão, liberdade religiosa, destruir a família nuclear, que é o sustentáculo da sociedade. Isso é um jogo ideológico pesado. Então, esse PL, o 2630, não é PL de fake news, é PL de censura. Porque a cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. E aí eu já fiz uma pergunta, estou esperando a resposta. Eu desafio qualquer deputado, Globo, Veja, Folha, qualquer jornalista, me prova em que nação democrática do mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, nações democráticas da Ásia, em que nação democrática do mundo tem uma lei para cercear as pessoas nas redes sociais? Nenhuma. O máximo que você encontra no modelo europeu é a questão de quem vai receber o que de grana. Questão econômica, sabe? Quem é que tem direito a quê? Quem usar conteúdo de quem? É isso que é regulado, tá? Os interesses econômicos nas plataformas. Mas a liberdade de expressão, não. A liberdade de expressão é caro do Estado democrático de direito. E outra, nem as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eles querem a responsabilidade de determinar o que pode ou não ser falado. Eles não querem. Então, qual é o jogo? Solta a bomba para as plataformas que os caras não vão querer ser penalizados e qualquer pressãozinha, censura, remove o cara, ou remove o conteúdo, ou remove, né, a rede da pessoa. É uma das coisas mais absurdas que estamos vivenciando no Estado democrático de direito. As plataformas já avisaram que vai ser assim, terrível para os pequenos investidores, para as pessoas que anunciam seus produtos nas plataformas, que vai ser uma tragédia generalizada. E nós sabemos que vai passar, né, pastor? Nós sabemos que vai passar. Não sei. Ainda não posso dizer que vai passar. A pressão está grande. O Arthur Lira está nervosíssimo, que é o patrono desse lixo. Eu tenho deputados lá e sei tudo o que está acontecendo. Eu estou acompanhando a semana inteira. Sim. Então, está nervosíssimo, tá? O relator também. Eles estão apavorados, tá? Podem ganhar de pouco e podem perder de pouco. Essa que é a verdade. Agora, entregar para Deus, né? Porque o negócio é o povo pressionar deputados. Deputados, eles têm medo da pressão popular. Se cada um que está acompanhando essa live pressionar os deputados, mandar e-mail para os deputados, eles tremem na base. Essa é a nossa arma, não temos outra. Mas eu acho que aquela corja, não generalizando, da Câmara, eles têm mais medo do STF, eles têm mais medo e apreciam mais dinheiro no seu bolso do que medo do povo. Porque se eles estivessem preocupados com o povo, esse país não estaria como está. Essa é a minha opinião.
Ô, pastor, eu quero lhe pedir uma opinião a respeito do que você acha. Eu não sei se você viu, o Bolsonaro foi dar um depoimento agora, acho que seja anteontem, quinta-feira, quarta-feira, não sei, a respeito de um vídeo que ele postou. Foi dar um depoimento na Polícia Federal. Na saída, ele entrou no carro, foi embora, não deu declarações. E o Fábio Van Garden, que era da comunicação da SECOM, e pelo jeito continua, né, à frente da comunicação do Bolsonaro, com os advogados do Bolsonaro ali dando uma coletiva. A sensação que eu tive é que, assim, nada mudou. A sensação que eu tive que o maior problema do Bolsonaro foi a comunicação. Eu digo com pouco que eu entendo de política, que essa comunicação torta foi o que levou ao Bolsonaro não ser reeleito, na minha opinião. Aí você me corrija se você discordar de mim e se você achar que eu estou errada. Não tem, eu vou respeitar a sua opinião. E aí o Van Garden parou com os advogados e começaram foram dar uma coletiva falando do que aconteceu lá dentro. E aí a coisa discorreu para joias, que discorreu para outros assuntos, que discorreu para o 8 de janeiro, que discorreu para uma série de coisas que, ao meu ver, aquilo só prejudica cada vez mais o Bolsonaro. Você quer opinar a esse respeito? Deixa eu te falar. Primeiro que Lula não ganhou, quem perdeu foi Bolsonaro, tá? Isso é uma verdade. Agora, eu vou te dizer, para mim, uma das coisas mais importantes para a derrota de Bolsonaro, e eu falei com ele. Eu disse para Bolsonaro, presidente, o general Braga Neto é uma figura humana top, tá? Eu tive o prazer de conviver, um cara corretíssimo, justo, um cara top. Eu disse para Bolsonaro, Bolsonaro, um rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Não adianta você querer se proteger antes de você conquistar. Eu disse para Bolsonaro assim, eu estou falando uma conversa de 1 hora, eu e ele sozinho no palácio, tá? Perto da decisão da convenção quem ia ser o vice. Eu falei, por que você acha que Lula escolheu Alckmin? Falei para Bolsonaro. Você pode falar o que você quiser de Lula. Lula é político. Ele tem visão política. Por que ele escolheu Alckmin? Primeiro, Alckmin foi 2 vezes governador de São Paulo. Ele configura uma caricatura que agrada aos paulistas. O Lula é do Nordeste, já está safo. O Alckmin, o maior colégio eleitoral do país. Eu falei para ele, você tem que escolher um cara do Nordeste para ser teu vice. Falei assim para ele, na primeira semana do programa eleitoral, mostra o cara que é teu vice. Depois falta ele só no Nordeste. E ainda disse o nome. Gilson, o ministro do Turismo. Um cara inteligentíssimo, bocudo, leal, sabe bater, folclórico, um monte de qualidade. Eu falei, põe o Gilson. Não é evangélico. Eu estou falando isso que qualquer coisa que a gente fala é evangélico. É artista. Você fala a língua do povo. Pô, tudo. Eu falei, presidente, você tem que colocar um vice do Nordeste. Por quê? Eu sou psicólogo e conheço um pouquinho disso que eu vou te falar. Existe uma coisa que é o inconsciente coletivo. O nordestino se sente, sabe, muitas vezes humilhado por deboche do pessoal do Sul e do Sudeste. Isso aqui é uma verdade que eu estou falando. Então, põe alguém do Nordeste para acabar com isso, para cortar isso, porque é brasileiro. O nordestino é honesto, é trabalhador. Então, Bolsonaro ainda disse assim para mim, eu vou pensar no que você está falando. Nunca vou me esquecer disso. No dia anterior, sábado, 14 horas, ele me ligou e disse, Malafaia, não vai dar não, porque já está acertado. Eu falei, presidente, o que está em jogo é sua reeleição, não é seus acordos com A, B, C, D, F. Põe Braga Neto para ser de novo o ministro da Defesa, que se for reeleito, porque ele é um cara de muita influência no mundo militar. Mas agora você é político. Você não tem que jogar para dentro, você tem que pegar de fora. Então, para mim, Bolsonaro perdeu por 1,6, 1,7. Se ele tivesse colocado um cara do Nordeste, eu garanto que essa ninharia de votos teria sido superada. Então, para mim,
na minha visão, tem erros de comunicação, bababá, um monte de coisa, um monte de detalhezinhos e tal, mas a estratégia política, tá, eleitoral foi falha. O Braga Neto, que é um homem de valor, de credibilidade, um cidadão top, mas politicamente não somava. Ele é meu amigo, eu estou falando aqui bem aberto, não estou falando da pessoa humana, do caráter, das qualidades, eu estou falando do jogo político. Quem está na política tem que fazer o jogo político. Não é jogo político de corrupto, mas um jogo político legal, leal e legal que se pode fazer. Lamentavelmente, Bolsonaro não fez. Lamento dizer isso. O jogo político ele não fez. Ele, presidente, é político. Ele está no cargo mais político do país, que é ser presidente da República. É o ápice da política, é o presidente da República. Então, como é que você não quer fazer o jogo? E outra, ele não estaria botando corrupto, ele não estaria botando bandido, ele não estaria botando malandro, estaria botando um cara aliadíssimo, tá? Preparadíssimo, tá? Quem viu o Gilson lá, quando foi convocado na comissão para falar do Ministério do Turismo, ele engoliu a esquerdalha, lavou a cara, debochou, porque ele é muito preparado. Então, eu lamento, Fontinelli, eu lamento. Lula não ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. Me diga uma coisa, você acha que o Bolsonaro aprendeu alguma lição? Você acha que ele mudou? Espírito de adivinhação é pecado. Eu não posso. Sabe o que vai me dizer? Se ele aprendeu ou não? O tempo. O tempo é o senhor da razão. Sim. Eu acho que o tempo vai me mostrar se ele entendeu, amadureceu nessa questão, tá? É o tempo. Eu não sei. Eu não vou dizer que eu sei, que eu vou falar, eu vou mentir. Eu vou tá ferindo aquilo que eu penso. O pastor tem uma musiquinha que é assim, uma vez teimoso, teimoso até morrer. Eu espero que não. Porque a vida da gente, ô Fontinelli, minha, sua, de qualquer um, a grandeza de um ser humano não são seus acertos. A nossa grandeza é reconhecer nossos erros e corrigir nossas rotas. Essa que é a grandeza. Porque errar, todo mundo erra. Acertar não é mais do que obrigação. Então, a minha grandeza e a sua, de qualquer um, é dizer, não, errei aqui, marcha ré, errei aqui, vou para o outro lado. Eu acho que é isso, a gente vai aprendendo com a vida. Eu digo o seguinte, meu sogro tinha um ditado, meu sogro era um homem muito especial, um cara fenomenal, ele dizia assim, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Essa é a vida. Ô, pastor, eu tenho mais uma pergunta aqui, e depois eu vou liberar o senhor, porque eu sei que você tem lá seu culto. Me diga uma coisa, já que a gente estava falando do Alckmin, eu não sei se você viu uma outra coisa que a gente até comentou no Morning Show, que, aliás, você tem que ir no Morning Show, viu? Vamos marcar um dia. Você acorda cedo, pastor? Acordo. Então vamos combinar no Morning Show, porque a gente vai adorar receber você lá. Eu não sei se você viu o Alckmin com uma mãe e uma bandeira de uma ONG aí, Minha Criança Trans. E a gente discutiu sobre esse assunto, eu fiquei, e não só eu, tenho certeza que muita gente, mais decepcionado ainda com o Alckmin, porque assim, ou ele não estudou sobre o assunto, ou ele está realmente enlouquecido, fazendo qualquer coisa para agradar a lacração, porque é criminoso isso, ao meu ver. Sabe? E eu coloquei a minha opinião lá. E eu tenho certeza que o pai, um avô, se colocar nessa situação, não é possível que seja o pensamento dele, não é possível que a dona Lu Alckmin pense assim, sabe? Enfim, eu fiquei muito triste. O que você pensa a esse respeito? Olha, o Alckmin, desculpa a expressão, quando chamam ele de chuchu, eu acrescento mais um dado, é um mussum ensaboado. É escorregadio, sabe? Vive em cima do muro, vergonhoso, sabe? Só em ele ser candidato de Lula, ele jogou na lata do lixo sua história.
porque ele disse com letras garrafais em vários discursos, chamou Lula de ladrão, PT de corrupto, Sim. sabe? Não é discordar politicamente, que isso qualquer um faz. Eu posso discordar de alguém num tempo e depois eu digo, ó, eu discordo, mas agora estou apanhando. Eu concordo, mas agora discordo. Não. Se eu disser que um político é ladrão, é corrupto, que moral eu tenho na história de apoiar esse cara? Não é uma questão de discordância ideológica, né? Uma hora eu não apoio, eu não voto e tal, acabou. Não. Agora o cara mudou, melhorou, eu voto. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2002, eu apoiei Lula. Em 2002, eu apoiei Lula. Eu acreditava que Lula, como veio do Nordeste, era um cara que podia resgatar a nação. Votei amarradíssima nele. Eu votei. Agora, à medida que eu fui vendo o que era o PT, o discurso e o que eles faziam no Congresso e todos esses escândalos, acabou. Aí alguém diz assim, pastor, o senhor apoiou Lula. Claro, imbecil idiota seria eu, de falta de caráter, de continuar apoiando. Então, a questão do Alckmin é uma questão de caráter. Porque um cara que chama é ladrão, é corrupto, e outro, não foi há 30 anos atrás, foi agora, há pouco tempo, e agora está aliado. Então, eu sinceramente, é um negócio assim, não dá para entender. Isso é uma deformação moral e de caráter vergonhosa. Ele simplesmente jogou no lixo a sua biografia e a sua história. É verdade. Eu assino embaixo da sua opinião. Agora vamos falar de uma coisa que eu quero muito saber como é que funciona isso, que eu quero ir a qualquer hora dessa. Não sei se na caravana, mas eu quero conhecer isso aqui, ó. Que junho você vai caravana Dubai, Israel e Jordânia. Eu não conheço nenhum dos 3 lugares. Dia 17 de junho, todo mundo parte para essa jornada. Eu queria tanto saber como funciona, eu morro de curiosidade e quero conhecer esses 3 lugares. Você fala disso? Falo. É o seguinte, há mais de 30 anos que eu levo caravanas para Israel, sabe? Tem mais de 30 anos que eu levo caravanas, porque Israel tem toda o pano de fundo da história do cristianismo. Então, eu levo caravanas para Israel há mais de 30 anos. E sempre fiz modificações no roteiro. Isso é, Israel é a fonte, é o principal roteiro, aí, de vez em quando, pela Europa, né? Fiz muito, passando por Roma, que também tem atrativos históricos, religiosos, né? Grande Roma, Egito e Israel. E agora, de um tempo para cá, de uns 4, 5 anos, eu estou incluindo um roteiro novo de muita curiosidade, que é Dubai. Então, é Dubai, Jordânia e Israel, que também tem atrativos religiosos. É uma viagem de 10 dias, a saída é 17 de julho, a pessoa pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão, tá? Sem nenhum juro, ela pode pagar, incluído, né, a parte aérea, terrestre, hotel, café da manhã e janta. Só não está incluído o almoço porque você está em trânsito, não sabe onde vai parar. Então, é uma viagem sensacional. O que a minha parte nessa viagem é em Israel, nos locais bíblicos, eu mostrar o que a Bíblia diz num contexto religioso de hoje para a vida das pessoas. É o que eu faço quando chego em Israel. Quer dizer, eu atuo mais com a caravana em Israel, nos pontos bíblicos, explicando, ensinando cada ponto que a Bíblia fala a respeito daquele lugar. É uma viagem sensacional. Mas você não voa junto com todo mundo para todos os lugares? Junto com todo mundo. Yes. Imagina, deve ser a coisa mais animada, hein? Viajar. Cara, gente, olha, eu estou quase me arriscando nesse negócio aí. Me diga uma coisa, perto de pessoas? Olha, agora nós, porque mudou muito o jogo aéreo das companhias aéreas. Então, nós reservamos 300 lugares. Já devemos estar com 250, 260, tá? Então foi reservado, porque você tem que fazer isso com muita antecedência, tá muito pesado o jogo. Imagina o trabalho que dá para organizar um negócio desse, hein? Se o operador não for forte para bancar, para garantir, sabe? É até perigoso e arriscado. Eu conheço gente que já pagou viagem e não saiu da porta do aeroporto, sabe?
cada cena trágica sobre isso. Porque hoje mudou muito. Então, eu quero dar um conselho, não precisa ir comigo. Quando for, veja bem quem vai, quem é o operador, para você não ser enganado. Preço muito baixo, se cuida que pode ter armação. Teve um cara... Vai, já começa que não tem como ser barato, né? Teve um cara, há 5 anos atrás, aproximadamente, ele ainda não tinha Dubai, Egito e Israel. Ele vendeu 5.000 pacotes a $1.000. Quer dizer, impossível. Não dá nem para pagar o avião. 5.000 pessoas deram para um vagabundo bandido $1.000. Olha quanto o cara faturou. Tá? Isso foi uma lenha. A empresa que eu opero, ela leva umas 40 a 50 caravanas por ano para Israel, para Dubai, para Jordânia, para Egito. Então, é uma empresa que tem 40 anos. Eu só aconselho isso. Tem vários que operam, mas tome muito cuidado para não ser enganado, porque é um negócio muito perigoso. Tem muita gente doida nessas caravanas que dá trabalho, assim, igual criança. De vez em quando aparece uns perturbados mental. Aparece, de vez em quando. Aparece. É dose. Mas a própria empresa tem gente deles para poder amparar. E uma coisa que de vez em quando acontece, e eu alerto, é gente, com todo respeito, que quer se ver livre de pai e mãe, idoso, e solta para essas caravanas. De vez em quando tem algum, sabe? É um negócio, algum. Mas a grande maioria, nada. Isso, qualquer caravana, para o quê? Para que não incomode as pessoas que estão indo, que não tem nada a ver. Então, já tem uma experiência muito grande em lidar com isso, sabe? Com doido, certo? Porque isso aí, qualquer caravana, de qualquer lugar, pode ter. Para Disney, para a Europa, qualquer uma que você fizer, pode ter. Olha, eu juro para você, se não tivesse em cima da hora, eu ia pagar para o meu cinegrafista. Porque isso é um show você fazer filmagens lá. É top. Pois olha, vamos combinar. Agora está muito em cima da hora e Ano que vem eu vou de novo. Então, pronto. Ano que vem, você não esquece de me avisar com antecedência, porque eu vou tirar isso para botar aqui. Porque, olha, imagina, o povo vai parar aqui para ver os perturbadores. Eu só vou se for essa que você vai. Só vou te dar também uma outra dica. Não vá sozinha. Esse tipo de viagem que você vai a Israel, você não pode ir sozinha. Você tem que ir com gente que conheça, que sabe das coisas. Senão, você vai ficar boiando em muita coisa e não vai entender muita coisa e vai gastar um dinheiro de bobeira. Dubai, é como qualquer outro lugar turístico do mundo. Tá? Mas falando de Jordânia e falando de Israel, muda o conceito. Eu tenho uma amiga que morou uns 8 meses em Israel, sabe tudo, conhece tudo. Que maravilha. Então, pronto, está combinado já desde já. Eu quero lhe agradecer imensamente. Nada. Eu quero que você deixe um recado final aí sobre a sua visão para os próximos dias nesse país. Eu tenho visto, pastor, muitos amigos, pequenas empresas reclamando que estão a ponto de fechar, estão vendendo carros mais caros para comprar carro mais barato. O preço dos alimentos um absurdo. E eu acho que a tendência é piorar porque não temos um plano de governo. Eu quero que você encerre essa live aqui, dando a sua opinião a esse respeito e dando um conselho, porque você tem o dom da palavra, você tem seus seguidores, que as pessoas te amam aí. Fontinelli, primeiro, obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar aqui participando com você. Para mim, sempre é uma honra participar e estar aí com o pessoal que ama você, que gosta, que te acompanha, o teu jeito, o que você faz, que é muito bacana. Em primeiro lugar, muito obrigado. Agora, deixa eu te informar o que eu estou ouvindo de especialistas. Agosto e setembro é onde o povo brasileiro vai começar a sentir o que é o gostinho de governo Lula e das trapalhadas que eles estão fazendo a nível econômico. Você está vendo que fábricas de automóveis estão dando férias coletivas, grandes indústrias, está havendo demissão, tá certo? É um governo destrambelhado que fala bobagem até dizer chega e fala besteira, depois quer corrigir, fala outra besteira. Uma guerra insana com o Banco Central, tá? Ele quer botar a culpa no Banco Central porque a esquerda é bandida.
Eles nunca assumem seus erros. Você viu que o Bolsonaro recebeu um país lascado? Nunca vi Bolsonaro botar culpa em PT, em governos de PT. Segurou a bronca e tocou a vida. Mas o PT, eles são covardes, a esquerda é covarde. Eles nunca assumem seus erros, querem arrumar bode expiatório. Agora, para azar deles, receber o país em pleno emprego, receber o país com crescimento lá em cima, eles podem pular, armar, tá? Podem armar o crescimento do emprego, o crescimento econômico, o crescimento do PIB, eles receberam o país assim e ficam com factoide, tá? Com fake news, com jogadas para tentar tirar o deles e soltar. Olha, o Banco Central não é culpado de nada. O Banco Central não é culpado de nada. É uma guerra que ele está estabelecendo porque eles querem controlar o Banco Central. Isso sim que eles querem fazer. Então, a minha oração, né, eu creio em Deus, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus livre o Brasil do caos econômico, social e político. E deixa aqui a minha palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe cada pessoa, cada família. Venham tempos de bênção para a vida de cada um, que eu sou um eterno otimista. E Deus nos livre desses corruptos. Corruptos! A verdade é essa, dita por 3 ministros do Supremo Tribunal. 3. Gilmar Mendes, Barroso, Fux, disseram em alto e bom som que os governos Lula e Dilma, governos corruptos. Está tudo registrado em vídeo, não sou eu não, são eles. Lamentavelmente, o povo paga a conta das suas escolhas. E que Deus, eu só peço que tenha misericórdia do Brasil, porque a coisa está arrumando para questões graves, sérias, tanto políticas como econômicas. Que Deus abençoe. Deus dê um desconto para o livre-arbítrio do povo ignorante. Um beijo, meu amor. Obrigada. Gente, Igual. espero você quinta-feira com o deputado Marcel Van Hatten, tá? Beijo, tchau. Um beijo. Abraço. Tchau, tchau. Gente, beijo.